Bom dia aos irmãos, bom dia em nome de Jesus. Começando mais um momento com Deus, mais um programa Panorama Bíblico, mais uma oportunidade que temos aqui de, através da Palavra de Deus, nos conectarmos com Ele. Bom dia, André. Bom dia os irmãos que forem entrando na nossa live. Bom dia, irmã Clécia. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Agradecendo a Deus por mais esse dia, por mais essa oportunidade que temos aqui de compartilhar a palavra de Deus. Deus, obrigado por mais um dia de vida. Nessa hora nós exaltamos o Teu nome. Tu és santo, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Jesus, obrigado por esse dia, obrigado porque nós temos vida. Obrigado porque hoje o Senhor nos deu mais uma oportunidade para Te louvar, para Te honrar, para Te engrandecer através das nossas vidas. Deus, queremos aprender mais de Ti nessa manhã, queremos estar mais conectados contigo nessa manhã e queremos viver experiências contigo, Jesus, cada vez mais íntimas, cada vez mais intensas. Nós te amamos, Jesus. Fala aos nossos corações, cuida da nossa casa, cuida da família, cuida do nosso coração, cuida do nosso país, cuida dessa situação que nós estamos vivendo. Jesus, que tenhamos os nossos olhos fixos em Ti, Jesus, crendo que o Senhor está cuidando de tudo, crendo que o Senhor já tem o controle sobre todas as coisas, Deus. Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido, em Teu nome, Jesus, que tenhamos um momento contigo abençoado agora, ouvindo, aprendendo a Tua palavra, Deus. Abre os nossos corações, abre os nossos ouvidos para aquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa manhã. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Bom dia aos irmãos que estão entrando na nossa live. Bom dia, irmã Zuleide. Deus abençoe. Um maravilhoso dia para os irmãos. Hoje eu queria compartilhar com você uma palavra que está lá no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 28. Se você tiver com a sua Bíblia aí, abra no livro de Gênesis capítulo 28. Nós vamos ler os versículos 10 ao 9. Título da nossa mensagem de hoje: Transformando pedras em bênçãos. Transformando pedras em bênçãos. Gênesis capítulo 28, os versículos 10 ao 19. Gênesis capítulo 28, os versículos 10 ao 19. Bom dia, irmão Carlos. Deus abençoe. Gênesis capítulo 28, os versículos 10 ao 19. O sonho de Jacó em Betel. E diz assim a palavra de Deus: Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e de sua descendência.
estou com você e cuidarei de você, aonde quer que vá, e eu trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida o Senhor está neste lugar. Mas eu não sabia. Teve medo e disse: temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo, e deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Amém? Muito obrigado, Jesus, pela tua palavra. Usa a minha vida nessa hora. Não saia nada da minha boca que não venha de ti, que não venha para abençoar a tua igreja nesta manhã. Em teu nome que oro, te agradeço. Amém. Bom dia aos irmãos que entraram. Bom dia, Donizete. Bom dia, irmã. Não estou conseguindo enxergar, perdão. Bom dia, irmãos. Bom, a gente leu o livro de Gênesis, capítulo 28, os versículos 10 ao 19. Certa vez eu ouvi alguém dizer o seguinte: quando Deus não muda as coisas, Ele nos muda em relação a elas. Certa vez eu ouvi o seguinte: quando Deus não muda as coisas, Ele nos muda em relação a elas. E quando nós oramos para que as coisas mudem, muitas vezes nós é que precisamos mudar, seja uma mudança interior, seja uma mudança exterior. Em muitas situações, a gente tenta fazer remendos, a gente tenta fazer consertos na nossa vida. E a grande verdade é que muitas vezes nós precisamos recomeçar. Uma situação, quando eu era mais novo, estava na escola ainda, um professor de matemática. Eu tinha feito um exercício e depois de todo o cálculo que eu havia feito, o resultado final tinha dado errado. E eu ficava olhando para aquele exercício e eu ficava vendo linha por linha, lendo número por número, e eu não conseguia achar o porquê aquele resultado estava dando errado, estava dando totalmente diferente com o resultado correto. E o professor, ele começou a perceber que eu estava meio quieto ali na aula, e eu não conseguia identificar o problema, não conseguia identificar o erro que eu estava cometendo para aquele resultado dar errado. Ele veio até mim e ele falou: coloca essa folha aqui em cima desse problema e faz aqui do lado de novo o problema. E eu falei: tudo bem. Comecei a fazer o problema de novo, até que no final deu o resultado certo. E eu fui comparar as duas contas que eu havia feito, e era um detalhe muito pequeno que na primeira vez tinha feito com que eu errasse aquele cálculo. E por que eu disse isso? Porque muitas vezes a gente é como essa situação, a gente quer encontrar o erro para que a gente comece dali, para que a gente então resolva dali a nossa vida, a situação que a gente está vivendo. Mas muitas vezes o que nós precisamos mesmo é recomeçar. O que nós precisamos mesmo é começar de novo. É pegar uma folha branca e começar de novo. Às vezes a gente acha a grande mudança está em eu mudar de emprego, mudar de casa, mudar de cidade, mudar de médico, mudar de relacionamento e tudo mais. Sendo que muitas vezes o que precisa mudar é o nosso interior. Nesse momento da vida de Jacó que a gente leu, ele estava vivendo um momento muito difícil na sua vida. Ao mesmo tempo em que ele começava um tempo de mudança, ele havia se desentendido com seu irmão Esaú, e este irmão queria matar Jacó.
está lá no livro de Gênesis capítulo 27, no versículo 42. E por isso ele fugiu para a casa de seus parentes, ele procurou uma esposa, ele quis encontrar uma esposa para que ele pudesse recomeçar a sua vida. Jacó caminhava e ele estava tão cansado, tão preocupado com tudo que estava acontecendo na vida dele, e ele não tinha nem lugar para dormir. Por isso, quando ele estava exausto, a gente vê na palavra de Deus que ele pega uma pedra e usa aquela pedra como um travesseiro no meio do caminho. Jacó, ele havia recebido a bênção de seu pai Isaac, mas agora ele receberia a bênção do próprio Deus. Muitas vezes estamos como Jacó, fugindo dos problemas, fugindo das dificuldades na família, carentes da bênção do Senhor, cansados, sobrecarregados, precisando começar de novo. Mas da mesma forma existem pedras tão grandes em nossas vidas que nós não conseguimos tirar do nosso caminho. E é preciso transformar essas pedras para que elas deixem de se tornar um problema para se tornar uma bênção. Nossa, Lucas, como transformar pedras em bênçãos? Como transformar as pedras na minha vida? E eu quero compartilhar com você algo que eu aprendi através desse relato de Jacó. O primeiro ponto que eu quero compartilhar com você nesse breve estudo dessa manhã é: transforme a sua pedra em um travesseiro. Olha o que diz o verso 11 de Gênesis 28. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já havia se posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. A primeira coisa que a gente aprende aqui com Jacó, que a gente aprende com a vida de Jacó nesse momento, é que em tempos difíceis, em tempos turbulentos, nós precisamos encontrar um tempo para descansar. Jacó aqui, ele está vivendo uma grande dificuldade na sua vida. E uma coisa que a gente não entende é que para mudar, a gente precisa parar. Para mudar, é preciso parar. É preciso respirar. É preciso acalmar as coisas. Se eu quiser mudar a minha direção, o que eu preciso fazer? Você está andando. O que você precisa fazer para quando você estiver andando, você mude de direção? Antes de tudo, você precisa parar. Para você mudar, você está andando, para você virar, você precisa parar e aí recomeçar. Não adianta prosseguir se tudo está dando errado. Jacó, ele nos dá uma grande lição. Ele descansa no meio de uma grande tribulação que ele está passando na sua vida. Ele reconheceu que não adiantava ele continuar, ele seguir cansado como ele estava. Ele precisava parar um pouco, recompor as suas energias, para aí sim poder continuar. Deixa eu te perguntar algo. Você está fugindo dos seus problemas e cansado como Jacó? Você está fugindo dos seus problemas e cansado como Jacó? Olha o que Jesus diz para você: vinde a mim, todos os que estão cansados, todos os que estão sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Se você for olhar para as suas contas, se você for olhar para as suas obrigações mensais, se você for olhar para os impostos que vão vencer, as coisas que você deseja comprar e tudo que as pessoas querem que você faça, você fica sufocado, fica sem saber o que fazer.
você fica perdido. E Jesus sabia que o pior mal da nossa geração, o pior mal dos últimos tempos, seria a ansiedade, seria a depressão. O ser humano não foi criado por Deus para viver sob pressão, para viver sob estresse. Por isso Jesus mandou olhar para os lírios. Por isso Jesus mandou olhar para os passarinhos, para aprender sobre o cuidado dele, o cuidado miraculoso dele, o cuidado nos pequenos detalhes de Jesus com a nossa vida. Um versículo que sempre me traz paz: olhe para os passarinhos, olhe para os animais. Você vê eles passando fome, você vê eles passando dificuldades. Não, porque eu cuido deles. Assim como eu cuido desses seres pequenininhos, assim eu também cuido de você. Mas o nosso problema é que a gente é cabeça dura. A gente quer continuar mesmo se a gente estiver cansado. A gente quer continuar mesmo se a gente não aguentar mais. A gente quer ir até o último esforço, a gente quer ir até o último fôlego para vencer isso. Mas se a gente prosseguir cansado, como a gente está, a gente não vai conseguir alcançar o nosso objetivo. Se você quiser prosseguir cansado como você está, a gente não vai conseguir alcançar o nosso objetivo. Salmo 37:7 diz: descansa no Senhor e espera nele. Existe uma grande bênção em tirar um tempo para refletir e para descansar. Apresente todas as suas ansiedades a Deus em oração. Existem pedras no seu caminho hoje, está difícil continuar a sua caminhada hoje. Descanse no Senhor e Ele vai restaurar a sua vida novamente, em nome de Jesus. Segundo ponto que eu aprendo nessa passagem com Jacó é: transforme a sua pedra em um sonho. Jacó, ele estava num dos lugares mais desconfortáveis. Ele devia estar deitado no chão, usando uma pedra como um travesseiro. Então, devia estar totalmente desconfortável. E eu te pergunto, você conseguiria sonhar numa ocasião como essa? Porque quando você sonha, você está totalmente relaxado, você está totalmente envolvido ali. Você fala: nossa, eu tive um sonho gostoso, e você estava na sua cama gostosa, com o seu travesseiro gostoso. E a gente vê que Jacó sonhou num lugar totalmente desconfortável, deitado numa pedra. No meio de toda essa dificuldade, de todo esse problema, de todo esse desconforto, Jacó teve um sonho lindo. Ele viu que aquela pedra seria o primeiro degrau de uma escada que de tão alta atingiria o céu. E nessa escada havia um grande movimento de anjos subindo e descendo. Você que chegou depois e não viu o texto base da mensagem, está lá em Gênesis capítulo 28, 10 ao 19. E esse sonho de Jacó nada mais foi do que uma força que ele precisava para inspirar a sua vida dali para frente. A sua vida, que parecia um pesadelo, estava tudo dando errado, estava brigando com todo mundo, estava acontecendo diversas coisas com ele. Naquele momento, naquele chão desconfortável, naquela pedra totalmente desconfortável, ele viu um sonho, ele teve um sonho que transformou a sua vida. Os sonhos se tornam como ideias para as nossas vidas. Você sonha muitas vezes com algo e você fala: nossa, foi muito bom o meu sonho, foi muito legal isso que eu vivi. E quando a gente tem um sonho, o que a gente tem? A gente tem uma razão para acordar, a gente tem uma razão para levantar e a gente tem uma razão para lutar por esse sonho.
É muito triste quando você vê alguém que desistiu dos seus sonhos. Eu encontrei uma pedra no meu caminho, Lucas. Eu encontrei uma dificuldade e eu desisti porque eu não consigo mais sonhar, porque eu não consigo realizar esse sonho. E eu sempre aprendi que um homem sem um sonho é um homem sem uma perspectiva, é um homem morto. No sonho de Jacó, a gente vê que os anjos subiam e desciam nessa escada. Sabe o que isso significa pra gente? Isso significa que enquanto descansamos, Deus ele continua trabalhando por nós. Essa é a grande chave. A gente acha que quando a gente está descansando, a gente não está fazendo nada. Mas quando a gente descansa, a gente dá a oportunidade de Deus trabalhar em nós, de Deus trabalhar no nosso coração, de Deus trabalhar na nossa mente, de Deus trabalhar nas coisas ao nosso redor. Muitas vezes a gente fica apavorado, o que eu vou fazer, o que eu faço aqui, calma aí, deixa eu resolver isso aqui, eu preciso resolver isso, eu preciso fazer isso da minha maneira, eu preciso fazer isso do meu jeito, mas não adianta. Por isso é importante descansar, por isso é importante deixar Deus agir. Quando oramos, existe uma grande movimentação de anjos, existe uma grande agitação no mundo espiritual. A gente acha que nada está acontecendo. Você tem um sonho, Deus quer trabalhar a sua vida e realizar sonhos que talvez estivessem apagados, sonhos que talvez estivessem desacreditados. E terceiro e último ponto desse estudo dessa manhã: transforme a sua pedra em um altar. Olha o que diz os versículos 18 e 19. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usada como travesseiro, colocou-a em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo, e deu o nome de Betel àquele lugar, embora anteriormente a cidade se chamava Luz. Betel significa casa de Deus. Aquela mesma pedra que antes era um problema, uma pedra, Jacó a transformou em travesseiro para descanso. E ali naquele lugar, como a gente já disse, totalmente desconfortável, Jacó descansou, Jacó sonhou, e agora ele se levanta e transforma aquela pedra em um altar para adorar a Deus. Aquele lugar foi marcado por aquela pedra e foi batizado, ganhou o nome de Betel, que significa casa de Deus. Muitas pessoas, infelizmente, quando passam por problema, a primeira coisa que deixam de fazer é orar. A primeira coisa que deixam de fazer quando estão passando uma dificuldade em suas vidas é deixar de ir ao culto, deixar de congregar. Eu estou passando por um problema e a primeira coisa que eu paro de fazer é louvar a Deus. A primeira coisa que eu paro de fazer é o meu tempo com Deus. E nesse momento que a gente está passando por dificuldade, por problemas, a coisa principal que a gente precisa é Deus. Ao invés de deixar de orar, você precisa orar mais. Ao invés de deixar de ler, você precisa ler mais a palavra de Deus. E ao invés de deixar de congregar, você precisa congregar mais, você precisa estar mais envolto na vida da igreja. O diabo é especialista em colocar pedras no nosso caminho. E ele gosta de colocar pedras no caminho do crente. E ele fica mais alegre ainda quando ele vê que essas pedras, que essas coisas que ele coloca, que tentam nos seduzir, impedem a gente de orar. Porque o diabo sabe o poder da oração. Deus não tem culpa dos nossos problemas. Muitas vezes as dificuldades que eu e você enfrentamos são consequências de outras coisas que nós fizemos e não podemos culpar Deus por isso. Tudo, graças a Deus, podemos buscar a sua face pedindo: Deus, misericórdia, mude essa situação,
tem misericórdia de mim. Como transformar pedras em um altar para Deus. Certa vez eu compartilhei com você, semana passada, que um crente, ele não tem problemas. Um crente tem motivos de oração. Um crente não tem problemas, um crente tem motivos de oração. E quando fazemos de nossos problemas um motivo de oração, os problemas deixam de ser problemas e se transformam em oportunidades para que Deus faça milagres em nossas vidas. Quando fazemos de nossos problemas motivos de oração, os problemas deixam de ser problemas e se transformam em bem, porque nós permitimos e nós vemos Deus agir em nosso viver. Você está passando por tribulações, você está passando por problemas. Quanto mais pedras encontrar, mais motivos encontre para adorar, mais motivos encontre para bendizer ao nome do Senhor, mais motivos encontre para que você veja o agir poderoso de Deus na sua vida. Quando houver pedras no seu caminho, descanse, sonhe e adore. Quando houver pedras em seu caminho, descanse, sonhe e adore. O versículo 16 diz que, na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Jacó pensava que ele estava sozinho e que aquele tinha a bênção de Deus. Ele pensou que nunca mais voltaria ali, mas Deus prometeu para ele aquela terra. E Deus prometeu que a sua família, que ele pensava que tinha acabado, seria abençoada pelo Senhor. Aquele lugar difícil foi onde Jacó foi mais abençoado. Uau! Aquele lugar que Jacó achava que era apenas um momento de descanso, apenas um momento difícil na sua vida, foi o lugar onde Jacó foi mais abençoado. No meio de uma crise, no meio de um problemão, foi o lugar onde Jacó foi mais abençoado. Não adianta fugir dos nossos problemas. Não adianta tentar tampar os nossos problemas. No lugar onde você está, Deus pode te abençoar. No lugar onde você está, Deus pode transformar esse lugar num lugar mais abençoado. Bem como a sua família. Se você tiver uma pedra e fugir dela, haverá outras pedras mais adiante. E quando pensamos que isso tudo está acabado, Deus se levanta para recomeçar por nós e fazer tudo melhor ainda, como a gente nem podia imaginar. Muitas vezes pensamos, Deus não está comigo, mas você não está sozinho. Deus é contigo, Deus está contigo. Aquela pedra, aquela dificuldade que era um problema na vida de Jacó, virou um travesseiro para ele descansar em Deus. Foi um sonho para ele ver Deus trabalhando na vida dele. Para ele ver, nossa, Deus ele está cuidando de mim. Deus ele está comigo. E depois de tudo isso, depois dessa pedra se tornar um travesseiro, depois ele ter sonhado naquela pedra, aquela pedra vira um altar de adoração a Deus. E eu preciso te lembrar hoje e te dizer hoje que quando você encontrar uma pedra em seu caminho e você não vê-la de tão cansado que estiver ou de tão grande que ela seja, existe algo que você pode fazer: descansar em Deus. Você pode descansar em Deus, sonhar e adorar ao Senhor através desse momento difícil que você está passando. Deus pode transformar os seus sonhos em realidade. Amém? Deus, acabamos de ouvir a Tua palavra e quão precioso é essa passagem de Jacó. Deus, eu creio que muitos de nós, e eu me coloco nessa situação, estamos como Jacó, numa situação difícil, passando por um problema, passando por uma dificuldade, e muitas vezes sem saber o que fazer, Jesus.
sem saber como agir, sem saber como caminhar. E Deus, hoje nós aprendemos o privilégio que nós temos em simplesmente parar e descansar em Ti, em simplesmente parar e saber que o Senhor está no controle, em simplesmente parar e deixar que o Senhor conduza as nossas vidas. Pai, por que somos tão teimosos? Por que nós queremos fazer tudo do nosso jeito? Por que muitas vezes precisamos aprender com a dor? Por que, Jesus? Pai, nessa hora, nessa manhã, nós queremos descansar em Ti. Nós queremos dizer: Senhor, toma o controle das nossas vidas. Cuida das nossas vidas. Nós queremos descansar, mesmo que estejamos passando por uma crise, por um momento difícil, porque sabemos que o Senhor trabalha enquanto descansamos. O Senhor trabalha quando nós deixamos que o Senhor conduza as nossas vidas. O Senhor trabalha quando nós largamos as rédeas para que o Senhor tome as rédeas das nossas vidas. Deus, tem misericórdia de nós. Nós não queremos ser tão teimosos, impedindo o Teu agir em nossas vidas, porque nós achamos que nós sabemos as coisas que nós precisamos, que nós devemos ter. Tem misericórdia de nós, Jesus. Nessa manhã queremos descansar em Ti, sabendo que o Senhor está cuidando de nós, sabendo que essas pedras em nossos caminhos serão um altar de adoração a Ti, um altar de louvor a Ti. Porque depois dessas pedras, depois dessas tribulações, nós estaremos em um novo nível contigo, nós estaremos mais perto de Ti, nós estaremos mais maduros. Deus, muitas vezes nós não entendemos o porquê passamos dificuldades, o porquê passamos muitas vezes situações difíceis. E a primeira coisa que nós questionamos é a nossa fé. A primeira coisa que nós questionamos é: Deus não está comigo. E Deus, nós sabemos que é o contrário. Sabemos que quando passamos dificuldades, é o momento que o Senhor mais está conosco. É o momento que o Senhor mais se faz presente em nossas vidas. E Deus, não permita que as situações sejam um impedimento de estarmos perto de Ti. Muito pelo contrário, que as situações difíceis sejam um chamariz para estarmos mais perto de Ti, Deus. Muito obrigado pela essa manhã. Obrigado por esse ensinamento. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque nós podemos descansar em Ti. Obrigado porque nós podemos ter tranquilidade em Ti, Deus. Obrigado porque nós podemos simplesmente confiar, entregar a direção das nossas vidas nas Tuas mãos. Obrigado, Deus. Em Teu nome que oro e Te agradeço. Amém.